Amém, boa tarde a todos. Desculpem, eu demorei um pouco a subir porque tinha uma maçã que a minha filha estava a comer na mão e o meu filho quis-me dar também os cromos do Mundial, que ainda continuam a ter muito valor no mercado. Vamos ficar de pé mais um pouco? Quem não ficar de pé, o Senhor não vai abençoar. Vamos a ler o versículo que está em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 31. E eu vou ler uma vez e depois eu quero pedir a todos nós que estamos aqui para lermos em conjunto novamente, ok? Ao meu sinal. Primeiro vou ler sozinho e depois lemos todos juntos. E diz assim, isto é 1 Coríntios 7, 31. Porque este mundo, como o conhecemos, está a passar. Agora todos juntos. Porque este mundo, como o conhecemos, está a passar. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. A Tua Palavra não nos engana. A Tua Palavra, ela nos revela a verdade, nos revela a realidade. Ajuda-nos, Pai, então, a não nos deixarmos enganar, não pela Tua Palavra, mas pela nossa interpretação da Tua Palavra. Senhor, corrige-nos, afina-nos, afina os nossos ouvidos, afina o nosso coração, afina também os nossos olhos, os nossos sentidos, para que nós possamos estar preparados para a verdade que está na Tua Palavra. É por isso que estamos aqui, é isso que nós queremos. Sê connosco e ajuda-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. E agora, eu quero saber algo antes de continuar, que é, quem aqui é que só congregava de manhã? De manhã. Podes ficar de pé. Se essa é a tua situação, aqueles que levantaram a mão, fica de pé só mais um pouco, tá? Eu prometo que é a última vez que peço para ficarem de pé. Só os irmãos que congregam de manhã. Ok? Há outros irmãos que vão aparecer aqui também, que também congregam de manhã, mas eu gostaria, porque tudo o que nós estamos a fazer agora, nós não temos mais de manhã nem de tarde, só temos uma celebração, mas eu acho que os nossos irmãos que só congregam de manhã, eles merecem a nossa honra, porque eles mudaram as suas vidas para poderem estar aqui connosco. Então eu gostaria que nós pudéssemos dar uma salva de palmas a todos eles. Amém. Muito obrigado. Podem tomar os vossos lugares. Obrigado pelo esforço para que nós possamos ser uma só igreja, uma só celebração. Obrigado também pela adaptação de todos, dos cooperadores, de todas as pessoas que estão a fazer isto possível também. Eu quero avançar, mas antes de entrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração para partilharmos hoje, eu gostaria de salientar aqui a presença de um casal muito especial, o pastor Ruben e a pastora Sara Martins. Eles, uma salva de palmas para eles. Amém. Eles costumam estar aqui sempre que podem. Eles estiveram a viver nos últimos anos em França e agora já não estão mais em França, estão aqui, mas eles são amigos da casa e são pessoas que são da casa, na verdade, e eu quero salientar a vossa presença aqui entre nós também. Então, vamos avançar para a palavra? Vamos avançar para a palavra. Vocês disseram amém. Então, a palavra de hoje, ela fala sobre três coisas que elas são importantes para a nossa vida. Igreja, que creio eu para a maior parte de nós é algo importante, por isso é que nós estamos aqui. Família e vida, a nossa própria vida. Igreja, família e vida. E sabem, hoje em dia, nós vivemos como se tudo fosse eterno. Nós vivemos como se as coisas que estão à nossa volta fossem eternas. Nem sempre nós admitimos isso, nós não dizemos isso da boca para fora, ou se nos perguntarem nós pararmos para pensar, nós não vamos dizer que tudo é eterno, mas nós vivemos como se fosse. Nós sabemos, por exemplo, que nós vamos morrer. Nós sabemos isso, é uma coisa mais ou menos certa. Tá? Algumas pessoas, elas não morreram, elas foram arrebatadas diretamente para o céu de acordo com a palavra, mas as outras pessoas morreram sim. E é mais provável que tu sejas desse segundo grupo, das pessoas que vão morrer também, tá? Nós sabemos isso, nós sabemos que os nossos filhos, aqueles que têm filhos, eles vão crescer, eles vão à sua vida, eles não vão ficar, se eles ficarem aprisionados, eles não estão lá aprisionados que eles querem, estão aprisionados porque nós os aprisionamos, eles vão embora, eles vão seguir aquilo que o Senhor tiver para eles, querendo Deus, eles vão avançar e vão cumprir o plano que o Senhor tem para as suas vidas, e esse é o curso da vida, nós sabemos isso. Mas muitas vezes é difícil assumir isso assim como está a ser dito. Os nossos filhos não são nossos,
são uma herança, um legado que o Senhor nos dá e que um dia Ele vai pedir de volta também. Vai dizer, olha, está bom, fizeste a tua parte, segue em frente o teu caminho, que eles vão seguir o caminho deles também. Nós sabemos que um dia a igreja, por exemplo, esta igreja local, ela vai deixar de existir como nós a conhecemos. E isto tem várias dimensões. A igreja já teve um formato, já teve uma decoração, já funcionou de manhã e de tarde, agora só funciona de tarde. Daqui a uns anos vai voltar a funcionar de manhã e de tarde também, porque isto vai crescer e nós vamos ter que abrir outra vez. As coisas mudam. A igreja muda, a nossa organização, as estruturas, essas coisas mudam. Nós sabemos isso, mas muitas vezes nós vivemos como se nada disso fosse verdade. Nós vivemos como se nós não fôssemos morrer. Por isso é que nós desperdiçamos o nosso tempo, desperdiçamos a nossa vida como se ela fosse infinita, e não é. Ela vai terminar um dia, então temos que remir bem o nosso tempo, usar bem o nosso tempo. Nós construímos coisas como se elas fossem durar para sempre e de repente vem uma onda, vem um vento, vem um fogo, vem alguma coisa, um fenómeno qualquer que destrói toda a nossa construção numa questão de horas, de minutos às vezes. Nós trabalhamos como se não houvesse amanhã, como se fosse tudo eterno. Trabalhamos como se o fruto do nosso trabalho ele fosse durar para sempre. Nós não dizemos isso, que o trabalho é a coisa mais importante das nossas vidas, mas a nossa agenda e a nossa vida, ela diz isso. Ela mostra isso. Queres saber o que é importante para ti? Abre a tua agenda, faz uma lista das coisas que tu andas a fazer. Isso é o que é realmente importante para ti. Isso é o que realmente tu valorizas e eu também. Então nós vivemos muitas vezes como se tudo fosse eterno e Jesus vem. Quando nós olhamos com atenção para aquilo que Jesus nos diz na sua palavra, para as pérolas, as coisas privilegiadas que nós ouvimos da boca do próprio Jesus, nós vamos perceber que há uma mensagem que Jesus está a passar. Não é única, mas é uma delas, que é: nada do que vemos é eterno. Nós vivemos como se tudo fosse eterno, mas nada daquilo que nós vemos com os nossos olhos carnais, aquilo que é aparente, é eterno. Nem nós, com este corpo, como nós estamos, assim bonitos como nós somos, nós não somos eternos. Um dia isso vai mudar. Vamos ficar, mas a boa notícia é que vai mudar para melhor. Ainda melhor, não é? Tudo o que nós estamos a ver, isso está sujeito a mudar, está sujeito a não ser eterno. E sabem que eu não estou a dizer isto para nós ficarmos tristes ou para ser pessimista ou para puxar-nos para um lugar de tristeza, de lamento. Eu só estou a dizer isto porque é verdade. Eu só estou a dizer isto porque esta é a realidade. E a minha função, a nossa função como cristãos, quando nós abrimos a palavra, é nós dizermos aquilo que é verdade, não dizermos aquilo que nós queremos ou aquilo que nós não queremos. Dizermos aquilo que a verdade está a revelar através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E muitas vezes uma das maiores dificuldades que nós temos na nossa vida, e eu estou a falar especificamente em primeiro lugar para aqueles de nós que somos cristãos, aqueles de nós que acabamos de cear, aqueles de nós que estávamos a cantar estas músicas maravilhosas que nós cantamos e que estávamos aqui a praticar adoração violenta para o Senhor, para a glória de Deus. Estou a falar em primeiro lugar para esse grupo de pessoas que uma das maiores dificuldades da nossa vida é nós preferirmos viver a partir de ilusões confortáveis do que de verdades desconfortáveis. Nós gostamos de ser enganados e por isso é que nós somos muitas vezes. Porque nós preferimos às vezes uma mentirazinha ou uma verdade a 90%, mas que tem ali um 10% que eu consigo gerir e sentir-me um bocado melhor do que 100% da verdade. E a verdade nem sempre é confortável, mas a verdade liberta. A palavra diz, e é o próprio Jesus que diz isso: conhecerão a verdade e a verdade vos... Conhecerão a verdade e a verdade vos... É Jesus que disse, não fomos nós que dissemos, não fomos nós que pusemos isso na boca do Senhor, foi Ele próprio que disse. Então, Ele não está a dizer que a verdade é confortável, Ele não está a dizer que a verdade é boa, Ele não está a dizer que eu ou tu vamos concordar ou discordar com a verdade. O que Ele está a dizer é, a verdade ela liberta. A verdadeira verdade ela liberta. Mas muitos de nós temos que rever o nosso coração, rever a nossa perspectiva para perceber se nós estamos preparados para viver de verdade a verdade. E eu quero falar sobre 3 pontos hoje, que serão também 3 pontos que nós vamos trabalhar nas próximas semanas. Enquanto eu preparava este sermão, eu percebi que nós não poderíamos ficar aqui apenas hoje e nós vamos ter que trabalhar e mastigar mais um pouco isso nas próximas semanas. E são 3 coisas, 3 verdades. A primeira é: a tua igreja vai fechar. A segunda é: a tua família vai acabar. E a terceira é: a tua vida vai terminar. Eu não ouvi nenhum amém e eu não percebo porquê. A tua igreja, seja ela qual for, ela vai fechar.
em nome de Jesus. A tua família, ela vai acabar em nome de Jesus. E a tua vida, ela vai terminar em nome de Jesus. É o meu desejo para ti. Eu espero que isso se realize e se cumpra na tua vida, de acordo com a palavra. A pergunta não é se isso vai acontecer. A pergunta é o que é que nós vamos fazer enquanto isso não acontecer. Nós não temos direito, nós temos direito a pensar o que nós quisermos. Nós temos direito a termos as opiniões que nós quisermos. Nós não temos direito a termos os factos que nós quisermos. E isto que eu estou a dizer, de acordo com a palavra de Deus, é factual. E eu espero que todos nós possamos perceber porquê. A primeira coisa, a tua igreja vai fechar. Comecemos então pela igreja. E atenção, é preciso fazer aqui uma distinção. A igreja não vai acabar. A igreja não vai acabar. A igreja continua para sempre. Mas a tua igreja local, ela vai fechar. A igreja de Cristo é eterna. E Jesus fala sobre a sua igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também é Jesus que disse. Jesus está a falar de uma igreja que ela vai permanecer. De uma igreja que não será abalada nem pelas portas do inferno, nem pelo inferno. Tudo que houver lá. Não há nada que pare essa igreja. Essa igreja permanece. Mas essa igreja não é necessariamente a nossa igreja. Não é necessariamente a nossa igreja local. Não é necessariamente esta realidade, por exemplo. Esta igreja como nós temos aqui hoje, este prédio onde nós nos reunimos, todas as horas de esforço que nós temos aqui dedicadas, e são tantas, com tanta dedicação, toda a equipa de liderança que nós temos, isto vai tudo terminar. Tem um relógio que está a contar, e quando esse relógio chegar ao fim, tudo vai terminar, tudo vai parar. Então nós não vamos estar mais aqui. Quando este mundo terminar, e nós formos deste mundo para uma outra realidade, as nossas estruturas de igrejas locais não vão nos seguir. Não vão entrar lá, nós não vamos entrar, não vai haver tipo um destacamento. Imaginem, a igreja é elevada aos céus, assim destacada nas pedras, assim, há um terremoto, mas só à volta da igreja. E a igreja sobe. Havia um filme chamado Up, que era uma casa que subia. Não vai ser assim. Não é isso. Então, há uma realidade que é a igreja universal, a igreja de Jesus Cristo, da qual nós também fazemos parte, e há uma realidade que é a igreja local. Há uma realidade que é uma realidade finita, uma realidade que tem um tempo que vai terminar. Jesus diz em Mateus 24, no capítulo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Há coisas que Jesus está a dizer e tudo o que Ele está a dizer vai permanecer. E se Ele diz alguma coisa, e se Ele nos indica na sua palavra alguma coisa que vai permanecer, ela vai permanecer. Mas se Ele nos indica alguma coisa sobre uma igreja que não vai permanecer, essa igreja não vai permanecer. A certa altura Jesus está ao pé do templo de Jerusalém. Não havia igreja mais igreja do que aquela igreja para os judeus. E toda a gente achava que aquilo era algo de Deus. E toda a gente estava convencida que foi Deus que mandou construir aquilo, e foi. Toda a gente estava convencida que era ali que se adorava, e era. Toda a gente estava convencida que era ali que o Senhor visitava também o povo através dos sacerdotes. E isso tudo era verdade. Mas Jesus olha para toda aquela realidade e diz assim: isto tudo vai cair, não vai sobrar pedra sobre pedra aqui. 70 anos depois, tudo caiu, não sobrou pedra sobre pedra ali. Então há realidades que são infinitas e nós chamamos de igreja, e há realidades que são finitas, terminam, e nós chamamos de igreja também. Uma das nossas tentações é confundirmos uma coisa com a outra, confundirmos a igreja universal com a igreja local. E então nós podemos, quando fazemos isso, fazemos essa confusão, nós podemos trabalhar tanto para a igreja local, tanto que nos esquecemos da igreja universal. Damos tudo pela igreja local. Lutamos pela igreja local, deixamos de dormir pela igreja local, chateamos-nos por causa da igreja local, temos reuniões e discutimos porque é que as igrejas locais dos outros não fizeram o que deviam com a nossa igreja local e não sei o quê. Medimos os nossos estatutos, as nossas capacidades por causa da igreja local. Chegamos tarde a casa e quando chegamos a casa abrimos mais um e-mail ou uma mensagem ou um WhatsApp por causa da igreja local. E às vezes estamos a fazer isso achando que nós estamos a investir na igreja eterna, e não estamos. Estamos só a trabalhar muito, como outras pessoas trabalham muito para outras coisas. E nós precisamos então de olhar para nós hoje, para perceber, olhar, fazer um scan ao nosso próprio coração, fazer um scan ao nosso coração e perceber: será que eu estou a gastar a minha vida
a construir uma estrutura que vai desaparecer. Tudo o que eu tenho é esta estrutura. Tudo o que eu tenho está aqui. Tudo o que eu tenho é só isso. E um dia isto vai desaparecer. Podemos estar tão preocupados com tantas coisas, com o tamanho da igreja, com as coisas que acontecem aqui dentro, com os ministérios, os programas, etc, etc, etc. E de repente, nós estamos tão distanciados, sem nos apercebermos por vezes, daquilo que é o chamado da igreja eterna. De investirmos nas coisas eternas dentro da igreja. E nos esquecemos daquilo que realmente importa. E sabem o que é que realmente importa? O que realmente importa são as coisas pelas quais Jesus morreu. O que realmente importa são as coisas pelas quais nós cheamos para nos relembrar daquilo que Jesus fez na sua cruz. Ele foi para a cruz com um propósito, com uma agenda. Ele disse: eu vou fazer isto, eu vou levar sobre mim as transgressões, como nós aprendemos hoje, através daquilo que a pastora Marta nos ensinou. Vou levar sobre mim as transgressões dos outros, mas isso não era apenas só porque sim, só por um ato de simpatia neutro. Nós tínhamos uma agenda. Jesus fez isso por pessoas. E sabem, sim, a igreja ela não vai subir, a igreja não vai subir nem descer, tá? Há duas vias. O edifício não vai fazer isso, as pessoas vão. As pessoas vão. As pessoas dentro do edifício, elas vão. As pessoas fora do edifício, elas vão também. O que interessa são as pessoas. Jesus ele não morreu por um edifício. Jesus ele não morreu por um programa. Jesus não morreu por uma agenda, pela nossa agenda, pela nossa, sei lá. Não morreu pelas nossas guerras de entendimento. Jesus morreu por pessoas. São elas que interessam. É esse o negócio. É por isso que Jesus veio até nós, por causa de pessoas. É por isso que Ele morreu. Então nós precisamos de nos relembrar disso. E precisamos de olhar para aquilo que Paulo também diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Cada um deve ter cuidado com a maneira como constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Nós podemos tentar. E o Senhor pode nos permitir fazer isso durante algum tempo. O Senhor pode nos permitir fazer isso até a nossa vida inteira. Mas o que nos vai acontecer é que nós vamos chegar ao final da nossa vida e vamos olhar para aquilo que nós temos, fizemos e construímos e vamos nos arriscar, podemos nos arriscar a o Senhor olhar para nós e dizer aquilo que o Senhor avisou que ia dizer a algumas pessoas. As pessoas vão chegar e vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz isto, eu fiz aquilo, por ti, para ti. E o Senhor vai nos dizer, vai olhar para nós com calma, com segurança, sem pena, e vai dizer: eu não te conheço. E vai embora. Vai ser assim. Essa é uma profecia que algumas pessoas vão viver. Eu não quero viver isso. Eu não quero ser essa pessoa. Mas para eu não viver isso, eu preciso saber que eu posso viver isso. A única maneira de nós nos protegermos disso é sabendo que nós podemos ser essas pessoas. É a única maneira. Então a questão não é quanto tu fizeste pela tua igreja, ou quanto tu fazes pela tua igreja. Quanto é que tu deste? Onde é que tu já andaste? Quantas horas quantos ministérios é que tu já ocupaste? Quantas pessoas é que já mudaram ou choraram no teu ombro? A questão não é essa, a questão é quanto daquilo que tu fizeste, tu e eu, continuará a existir quando a tua igreja local fechar? Quanto daquilo que nós fizermos vai permanecer, vai dar algum fruto que vai permanecer, vai ter uma semente que vai crescer e que está forte o suficiente e vai permanecer quando a igreja local fechar? E nós aqui nesta igreja, nós precisamos de entender que se nós queremos ser uma igreja bem-sucedida, nós temos que semear e trabalhar e procurar investir em coisas que vão permanecer quando a nossa igreja local fechar. Coisas que vão estar aqui, coisas que vão perdurar na realidade. E há coisas que permanecem para lá do dia em que a nossa igreja local fechar. Há decisões que pessoas vão tomar nas suas vidas, não decisões só porque nós vimos que a pessoa está a tomar uma decisão, não por causa das aparências, mas vão tomar verdadeiramente no seu coração, que vão mudar a história da eternidade dessa pessoa. Isso fica na eternidade. Isso não vai ficar para sempre nas redes sociais, mas vai ficar na eternidade.
Olha, as redes sociais também vai terminar um dia. Todo o nosso trabalho árduo. Todas as nossas fotos. Eu não sei quantas mil fotos eu tenho no meu telemóvel. Eu nunca vou ver aquelas fotos, mas eu não consigo apagar, porque são todas tão importantes na vida. A pessoa vai ver uma coisa, vai ver um culto ao Senhor. E a pessoa está assim no culto ao Senhor. Não é? Porque a pessoa tem que ouvir o Senhor e depois tem que ouvir o que é que o Senhor disse quando estiver em casa para ouvir o Senhor novamente. Não é? Calma, fica aqui no momento. O Senhor quer falar contigo, não quer falar com o teu telemóvel. O telemóvel também vai ficar aqui. O Senhor Jesus diz também, Mateus 6, versículo 19, não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, mas acumulem tesouros no céu. Como é que se acumula tesouros no céu se nós não estamos no céu? Como é que isso acontece? Será que o Senhor Jesus está a dizer coisas que não fazem sentido? Essa é uma hipótese. Eu não acho que essa seja a melhor. Eu acho que o que o Senhor Jesus nos está a dizer é, há uma maneira de nós acumularmos tesouros que eles são tão relevantes, eles são tão importantes, eles são tão permanentes, que eles vão para o céu também. E será que nós estamos a acumular coisas e à procura de coisas que vão para o céu? Ou estamos à procura de outros tesouros que são tão valiosos, são tantas coisas, mas que vai ficar aqui? Bitcoin. Por uma questão de interesse, eu também invisto em Bitcoin, tá? É um jogo, eu não percebo bem como é que aquilo funciona. Ainda não percebi. Pessoas acumulam coisas, faz assim, faz assado, aquilo desvalorizou tanto. É? Houve pessoas que perderam o seu tesouro. Só que um dia, eu não sei se algum dia vamos perceber o que é que é. Eu, pelo menos, talvez seja uma dificuldade minha. Alguém aqui talvez perceba mais do que eu. Mas um dia tudo isso vai ficar aqui também. Todas as bitcoins vão ficar aqui. Alguém, se sobrar aqui, alguém vai ficar com isso. Mas não vai ter muito mais valor, porque aquilo tem que ser transacional. Só tem valor se alguém aceitar de volta. No dia em que ninguém aceitar, deixa de ter valor. Tá? É assim que funciona esse jogo. Então nós precisamos de perceber, será que eu ando a acumular bitcoins? E para não ficar em bitcoins, porque eu não quero falar mal só de mim e dos meus parceiros de bitcoins. Será que nós estamos a acumular outros tesouros que não interessam assim tanto? A traça e a ferrugem, coisas tão simples, destroem isso. Então a tua igreja ela vai fechar. E a questão é esta: se a igreja fechasse amanhã, o que é que ficaria daquilo que eu construí? Essa é a resposta que nós precisamos dar. Mas não é só a igreja que vai fechar. Há outras bênçãos por aí. A tua família, ela vai acabar também. A família das pessoas que tu gostas, não é só a parte da família que tu não gostas. Tá? É a família toda. Ela vai terminar. E atenção, isto é uma igreja cristã. É uma igreja cristã, evangélica. Nós acreditamos na palavra de Deus. E a palavra de Deus, o que ela nos ensina é nós protegermos e guardarmos as nossas famílias. A família ela é muito importante, ela é extremamente importante. Nós sofremos muito como igreja porque as nossas famílias não são melhores do que aquilo que poderiam ser. E nós ganhamos também muito como igreja quando as nossas famílias elas são melhores. Aquilo que tu fazes lá em casa não interessa só lá em casa, interessa aqui também. A melhor maneira de abençoares a tua igreja é teres uma boa casa, um bom lar, onde outras pessoas vão ser inspiradas e abençoadas também. A Bíblia diz que alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. É esse o standard. Isto é a palavra de Deus, 1 Timóteo 5,8. Então a família é uma bênção, mas a família como nós a conhecemos nesta terra não é eterna. Houve uma discussão muito interessante. Havia um grupo religioso, os saduceus, eles foram ter com Jesus e eles apresentaram uma charada a Jesus. Havia uma pessoa que teve vários cônjuges ao longo da vida e depois todos morreram. E a pergunta era, mas com qual deles é que ela vai ficar no céu? Qual é que vai ser o casamento que vai sobreviver? E o Senhor responde isto é Mateus 22:30. Não se preocupem, há muitos versículos hoje, eles vão passar todos aqui. Na ressurreição, as pessoas não casam nem são dadas em casamento, serão como os anjos no céu. Eu lamento, eu também gosto muito dos meus relacionamentos, eu gosto muito da minha família, eu gosto muito, eu amo a minha esposa. Eu mudei porque isso está a ser gravado. Tá? Ela é a minha melhor amiga.
Nós temos uma linda história de amor. Vai acabar, vai terminar. No céu não tem isso. O céu, esse sítio onde nós desejamos ir, com todas as nossas forças, que nós cantamos a plenos pulmões, isso não é relevante mais. Nós damos a nossa vida, lutamos, vamos às aplicações, à procura do amor. Alguém para amar, alguém para nos amar. A juventude anda aí em frenesim, e é bom esse frenesim, é suposto mesmo, é mesmo assim. O Senhor fez-nos também para vivermos e experimentarmos estas coisas. E nós vamos e damos, e depois temos que entrar no curso de casais do B1. E depois crescemos, e depois dizem, não é assim, é assado. Depois percebemos que não é tudo perfeito. Depois entramos no curso de aconselhamento. E depois há outros cursos também que vamos inventar por isso também. Damos tanto, sofremos tanto, por amor às nossas famílias. E sofremos bem e vale a pena, mas vai acabar. Isso não significa que nós temos que deixar de amar, deixar de dar relevância à nossa família. Isso não significa isso. Significa que a estrutura da família hoje não é o destino final da nossa família. Não é o destino final das nossas pessoas que estão lá em casa. O destino final da minha esposa não é ela ser minha esposa. O destino final dos meus filhos não é eles serem meus filhos. Não é esse o destino final. O destino final é nós sermos filhos de Deus. É nós estarmos tão enamorados do Senhor, tão apaixonados por Deus, tão completos e tão satisfeitos em Deus, que nós não precisamos de mais nada. Dizer assim, eu estou bem, eu não preciso de mais nada. Foi bom, mas eu estou satisfeito com aquilo que o Senhor tem para mim. E eu não preciso mais nada. É isso, é essa satisfação. E é por isso que no céu não há casamento. Porque não é necessário, não é porque é mau, é porque não é necessário. A certa altura Jesus ele aponta para os discípulos, ele diz, aqui está a minha mãe e os meus irmãos, pois quem fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 12, versículo 48 a 50. Jesus não está a dizer isto para desprezar a família. Ele está a colocar a família no seu devido lugar. Ele está a dizer, há uma família sim, mas há uma outra família. Há uma família que ela tem o seu lugar, que ela tem a sua importância neste momento, mas há uma outra família que vai permanecer. Há uma outra família à qual nós também pertencemos, que vai permanecer. Nós estamos habituados na nossa cultura cristã e bem a chamarmos-nos de irmãos. E isso deve ser assim mesmo. Mas alguns de nós achamos que isso é só cultura. Isso não é só cultura. Isso é uma profecia bíblica que diz, esta é a tua família. Essas são as pessoas que vão te acompanhar. Talvez não todas, mas muitas destas pessoas vão te acompanhar para o resto da tua existência. Se tu fores para o céu, o prémio é ficares com essas pessoas. Essas pessoas que estão à tua volta. Essas mesmo que tu estás a pensar agora. Até essa também. Chega lá no céu, surpresa, estou aqui. Ele está a colocar a família no seu devido lugar. A nossa primeira lealdade não é a família, é Deus. Então tu não podes salvar a tua família, especialmente quando tentas colocar a família acima de Deus. Então o que é que nós fazemos? Eu quero amar a minha família, eu quero ser feliz. Temos todo o direito a fazer isso, sim. Mas ama a tua família, e amar a tua família e ter uma família feliz é ter uma família preparada para a eternidade. Não vivas apenas para construir uma família feliz. Uma família daquelas que aparecem na inteligência artificial. Aparecem, são todos felizes lá. Vive para construir uma família que conhece Jesus. Esse é o segredo da felicidade. Investe na tua família para que eles conheçam Jesus. Diz assim, olha, vamos gastar um bocado de tempo agora a conhecer Jesus. Vamos orar um pouco aqui. Vamos abrir a palavra e falar um pouco sobre isso. Vamos conversar um bocado sobre aquilo que Jesus quer para nós, quer das nossas vidas. Mas eu não quero conversar. Às vezes os meus filhos também não querem comer. E comem. Não querem ir para a escola. Vão. Às vezes não querem mais ser meus amigos. E são obrigados a serem meus amigos. Eu digo assim, tu não tens outro pai. Temos que nos dar. Então, se nós conseguimos essas proezas, e quem diz filhos, diz esposa, diz marido. Algumas esposas desistiram de chamar a atenção aos seus maridos para serem verdadeiros sacerdotes do lar. Não desistam, exijam isso. Isso é um direito. Dizer assim, olha, tu tens que cumprir o teu papel. E se tu não cumprires hoje, amanhã eu vou aparecer aqui para tu cumprires o teu papel. Outra vez, quando é que vais cumprir o teu papel? Ser um sacerdote do lar não é ser um mega pastor que levita. É ser uma pessoa que ama a Jesus. E que diz assim, eu vou dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor. Eu vou dar a minha vida
para mostrar a estas pessoas o quanto é que eu amo a Jesus e o quanto é que isso mexe com a minha vida. É só isso. Se tu fizeres isso, se nós fizermos isso nas nossas famílias, acreditem, nós vamos mudar a realidade das nossas casas. Vive para construir uma família que conhece Jesus. Quando a tua família terminar, o que vai sobrar é Jesus. No fim, quando morrermos, vamos para Jesus. Se o conhecermos, se crermos com o nosso coração, é para lá que nós vamos. É isso que permanece. Nós devíamos preparar os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos irmãos, os nossos amigos que são como família, para isso. Dizer assim, olha, vamos trabalhar nisto. Vamos trabalhar na eternidade. Vamos trabalhar as nossas vidas para perceber, será que nós estamos a caminhar bem? Porquê? Porque a tua vida vai terminar. E eu já não estou nada quase a terminar. Hoje vou terminar, vou precisar de mais 10 minutos, pode ser? A tua vida ela vai terminar. Vai sim. E todos nós sabemos isso, mas muitas vezes, muitos de nós negamos isso. Nós sabemos a teoria, mas nós não vivemos de acordo com esse conhecimento. Nós vivemos de acordo com o contra-conhecimento. Nós vivemos como se não fôssemos morrer. E sabem, nós cristãos, nós temos essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de saber morrer bem. Nós temos a responsabilidade de passar esse testamento uns para os outros. Nós temos essa responsabilidade, é a nossa vida. É aquilo que o Senhor nos ensina. É aquilo que o Senhor tem para nós. A Bíblia diz, isto é Salmo 90, no versículo 12. Há tantos versículos que nos apontam para estas coisas. É incrível como nós às vezes não vemos estas coisas. A Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias para alcançarmos corações sábios. Se eu tiver a noção que a minha vida vai acabar, isso é princípio de sabedoria. Se eu souber que eu vou morrer e me preparar para morrer, isso é o princípio da sabedoria para uma boa vida. As pessoas que vivem bem, as pessoas que aproveitam a sua vida da melhor forma, são as pessoas que estão preparadas para morrer. Elas sabem, um dia eu não vou ter mais isto, então eu vou dar a minha vida agora, eu vou dar o melhor agora, eu vou fazer o melhor agora. Eu sei que eu vou morrer, eu não quero morrer mal, eu não quero morrer doente, eu quero fazer o que eu puder para contrariar isso. Não está nas minhas mãos decidir se eu vou morrer mal ou doente, mas está nas minhas mãos fazer algumas coisas por mim. Então há pessoas que já perceberam isso, então elas cuidam da sua saúde. Elas dizem assim, olha, eu até podia fazer isso, até me apetecia, mas eu vou investir na minha saúde de uma maneira melhor. Na sua saúde física e na sua saúde espiritual também. Há pessoas que elas mantêm a sua saúde espiritual, não é para show off, é para se prepararem para a vida e para se prepararem para a morte também. Para dizer assim, um dia isto vai acabar, eu quero acabar bem. Eu não quero ser surpreendido e pensar, não, mas eu precisava só mais um tempo para arranjar aqui algumas coisas. Mas qual tempo? Quem é que nos prometeu tempo? Quando é que o Senhor prometeu a ti tempo? Quanto tempo é que foi? Quantos dias? Quantas horas? O Senhor te garantiu isso? Foi isso que o Senhor nos garantiu? Que haveria tempo disponível para todos nós? À vontade? O Senhor nos disse isso aonde? Eu quero saber, porque eu gostava. Eu gostava de poder ter tempo para desperdiçar. Na minha carnalidade, eu gostava de poder fazer as coisas que me apetecem, sabendo que eu tenho muito tempo. O que o Senhor nos promete é o contrário. E Ele diz algo ainda mais radical. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz, siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la. E as pessoas acham que isto é poesia. Isto não é poesia. Jesus, Ele era um profeta, Filho de Deus, próprio Deus encarnado. Ele nunca se apresentou como poeta. Diz assim, vou dizer umas coisas para vocês pensarem. O que o Senhor está a dizer é sério. Significa exatamente aquilo que o Senhor está a dizer. Não significa outra coisa. O que Ele está a dizer é, há uma maneira de ganhares a tua vida de acordo com o que eu estou a ensinar. E essa maneira é tu perderes a tua vida. Então, quando, por exemplo, lá fora, ou mesmo aqui dentro, nós dizemos, protege a tua vida, protege o teu dinheiro, olha a educação, olha não sei o quê, olha isto, atenção, já viste que a Bitcoin está a subir, olha, vê lá não sei o quê, investe aqui, faz aquilo, etc. Protege a tua vida, Jesus diz, entrega a tua vida. Não tem nada a ver com proteção. Tem a ver com nós rendermos a nossa vida a Ele.
Nós ouvimos, encontra-te a ti mesmo. Então vamos fazer uma série de coisas, uma série de cursos aqui e ali, e movimentos, e coisas, e à procura de nos encontrarmos a ti mesmo. E o que nós ouvimos de Jesus, nós já lemos, é nega-te a ti mesmo. Tu não tens que perceber tudo sobre ti mesmo. Não tens que perceber todas as coisas sobre ti mesmo. Vais passar a vida inteira a tentar entender-te. Isso é normal, acontece com toda a gente. O que o Senhor nos está a dizer não é procura entender todas as coisas sobre ti. O Senhor diz nega-te a ti mesmo. É diferente. É dizer, há coisas que eu ainda estou a compreender. Há coisas que eu estou a tentar entender. Porquê é que eu reajo assim? Às vezes eu olho para mim mesmo e penso, Joel, porquê é que tu és assim? E não consigo responder e fico assim numas divagações. O Senhor Jesus, Ele não esperou pelo fim das divagações e a conclusão final. Ela ainda está a ser processada aqui dentro, tá? O que Ele fez Ele disse a mim e disse-nos a nós, neguem-se a si mesmos. O mundo diz, e o mundo somos nós. Nós gostamos muitas vezes de dizer que o mundo é lá fora. Nós estamos no mundo. O Senhor orou para nós estarmos aqui. O Senhor Jesus. O mundo diz, faz o que te faz feliz. Segue o que te faz feliz. E nós estamos a brincar a isso na nossa sociedade e estamos a tentar seguir radicalmente aquilo que nos faz feliz, aquilo que nós achamos que nos faz feliz. Então, se eu acho que o que me faz feliz é eu ser outra pessoa, eu transformo-me noutra pessoa. Se eu acho que o que me faz feliz é agora, olha, procurar ter mais alguma coisa na minha vida, é isso que me faz feliz, eu vou atrás, eu corro atrás. Se me faz feliz é sentir-me bem, eu vou à procura de tudo o que me faça sentir bem, para ser feliz, para ter isto na minha vida. E Jesus nunca nos disse para nós procurarmos aquilo que nos faz feliz. O que Jesus nos diz, e nós lemos isso, e Ele chama essas pessoas que fazem isso de família, de verdadeira família, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai e fazer o que nos faz feliz não é a mesma coisa. Às vezes está unido. Às vezes nós vamos ser muito felizes a fazer a vontade do Pai. Às vezes nós vamos ser muito infelizes a fazer a vontade do Pai. E vamos sofrer, e vamos chorar, e vamos entrar em situações complexas com as nossas emoções, precisamente por sermos obedientes à vontade do Pai. E nós gostamos de dizer muitas vezes que isso não é assim, mas é sim. Mas é sim. Porque obedeceram à vontade do Pai, os discípulos sofreram muito e morreram muitos deles. Porque obedeceram à vontade do Pai, foram exilados, foram massacrados, foram torturados, como recompensa pela obediência. E nós queremos fingir que a vida não funciona assim às vezes, então nós preparamos muitas vezes cristãos fracos, pessoas fracas, pessoas que não percebem que só porque nós vamos sofrer, só porque nós vamos passar por algumas dificuldades na vida, e algumas dificuldades são mesmo difíceis, só porque vai haver algumas contrariedades, só porque tu não vais ter a carreira que tu gostavas de ter, só porque tu sabes que és inteligente e que podias estar aí a voar, mas por causa da vontade do Pai para a tua vida, tu não vais fazer isso. Tu podias estar num outro lugar, mas não estás por causa da vontade do Pai. Tu podias ter este relacionamento, podias ter este homem ou estas mulheres, mas por causa da vontade do Pai, tu és fiel a um relacionamento e tu sofres com isso, porque nós sabemos que somos bonitos e desejados e só podemos ter uma pessoa. Eu não estou a falar de mim, atenção. Mas aqueles que são bonitos sabem. Vocês sabem. É duro. É duro. E então? Foi esse o testemunho que nós vimos dos nossos irmãos. Os irmãos que levantaram a igreja, eles não se preocuparam com as suas vidas. Eles não se preocuparam com tudo o que poderiam alcançar. Eles rejeitaram as suas vidas por causa da vontade do Pai. Então quem quer ser cristão quer outra coisa. Isso é outra coisa, é outra religião, é outra ideia, é outra Bíblia, outra palavra. Não é a palavra do Senhor. É outra coisa. Então se nós queremos ensinar bem este caminho uns aos outros, nós precisamos de abrir a palavra, ver o que o Senhor está a dizer e dizer, é isto. É isto. Ponto. Ponto final. Para vivermos bem, temos que saber morrer. Inclusive é morrer para alguns desejos e algumas amplitudes, alguns anseios do nosso coração. Isso não quer dizer que todos nós vamos ser miseráveis. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós vamos nos encontrar. Vamos entender quem nós somos. Alguns de nós vamos prosperar por causa disso. Mas nós não estamos neste caminho por causa da prosperidade.
Nós não estamos neste caminho para encontrar um mindfulness. Nós não estamos neste caminho para percebermos todas as coisas sobre nós mesmos, ainda que nós vamos perceber muito sobre nós mesmos através de Jesus. Nós estamos neste caminho para negarmos a nós mesmos, em primeiro lugar, confiarmos na vontade do Pai. Colocarmos o seu reino em primeiro lugar. Todas as outras coisas, elas são acrescentadas e são acrescentadas depois. Depois. Em Gálatas 2, no versículo 20, diz: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Vamos ficar de pé. Então, cada um de nós tem hoje uma escolha. A escolha é esta: vamos viver na verdade ou vamos viver numa versão de verdade? Viver na verdade é complexo, porque primeiro temos que entender o que é a verdade e nem sempre isso é fácil. Mas olhando para aquilo que Jesus disse, nós temos uma boa chance de saber o que é a verdade. E viver na verdade significa que a tua igreja vai fechar, a tua família vai acabar, a tua vida vai terminar. E nós podemos viver em negociação. Alguns de nós estamos a viver em negociação, alguns de nós estamos a viver em negação. Alguns de nós estamos a viver em negociação e negação. Também são os mais complexos. Podemos fingir que não é assim e toda a gente vai te respeitar. Pelo menos aqui na igreja nós respeitamos todas as pessoas que estão em negação sobre a verdade e a negociação. Eu não estou a ser irónico. Nós respeitamos porque temos que respeitar. Nós podemos nos ocupar para não termos que pensar sobre estas coisas. Amanhã há muita coisa para fazer, há férias para ir, há essas coisas. Mas Paulo diz também, 2 Coríntios capítulo 4, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pois as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Então há coisas que são temporárias e há coisas que são eternas. Isso será sempre assim. Essa é a tensão da nossa vida. Isso é igual para mim, é igual para ti. O eterno e o temporário. Mas sabem, nós não precisamos de olhar para as coisas que são temporárias e perder a esperança nelas e pensar isto vai tudo acabar. E há pessoas que elas foram para o outro extremo. Elas acham que o que é temporário não interessa. Nós estamos aqui meio que presos numa era temporária e o que interessa é só o que vem a seguir. Isso não é verdade. O Senhor quer que nós estejamos aqui. Há propósito para nós estarmos aqui. Tu não precisas de viver para aquilo que vai terminar. Tu podes usar aquilo que é temporário para investir naquilo que é eterno. Eu amo viver aqui. É onde o Senhor me colocou. Eu gosto de ser eu, neste momento, nesta igreja, com a minha família, com os filhos que eu tenho, com a minha esposa linda e maravilhosa que eu tenho. Eu gosto disso. Eu gosto desta vida. Eu gosto. Eu confesso que eu gosto. Eu aprecio viver. Eu amo viver. Mas o que o Senhor me chama a fazer é usar esse amor pela vida e pelas coisas e as oportunidades que a vida nos dá para nós investirmos através destas coisas naquilo que é eterno. Nós não temos que negar a nossa igreja local. Nós não temos que agora dizer, a igreja local não existe, o pastor Joel disse que não vai terminar, ninguém mais vem. Nós não temos que negar e desrespeitar e ignorar a nossa família. É a família que o Senhor nos deu. Há algum propósito aí. Nós não temos que pensar que a nossa vida, como ela vai terminar, mais vale nós ficarmos refugiados e aqui escondidos na igreja e nas coisas da igreja, porque temos que nos proteger e proteger a nossa vida, porque isto aqui está tudo mal, o mundo jaz no maligno, etc. Não é bem assim. O que o Senhor nos chama a fazer é usarmos a igreja, a usarmos a família, a usarmos a nossa vida para, enquanto estamos aqui temporariamente usando coisas que vão terminar, investirmos naquilo que é eterno. Pega nessas coisas na tua vida, investe naquilo que é eterno. Ninguém tem que deitar nada fora, investe naquilo que é eterno. Muda a tua vida hoje para investir em coisas que são eternas. São coisas que permanecem. São coisas que vão além de tudo aquilo que nós podemos investir e que o mundo dá valor e que muitas vezes nós damos valor também. Não, vamos investir naquilo que é eterno. Vamos chegar a casa, vamos dizer assim, vamos fazer uma oração. Agora aqui nesta casa, o sacerdote Larco acordou, nesta pregação. Ele chega lá em casa, agora aqui nesta casa nós investimos naquilo que é eterno. Vamos orar a Jesus. Senhor, ajuda-nos a investir naquilo que é eterno. Amém. Podem ir dormir. Faz isso. Isso é o início de alguma coisa.
Mas o papá nunca ora conosco. Agora oro. Agora eu oro porque ainda vamos a tempo. Mas eu nunca, na igreja local, eu só andava aqui envolvido em coisas que não interessavam. Agora estás envolvido nas coisas que interessam, investir em aquilo que é eterno. Estamos cá, temos tempo, o Senhor nos deu a oportunidade e nós vamos investir naquilo que é eterno, sim. Mas a minha família, nós estamos tão desligados de Jesus. Agora tu vais ligar-te a Jesus como nunca te ligaste antes. Vai ser a família mais de Jesus de sempre. Mete no Instagram assim, diz família de Jesus. Nós somos a família de Jesus. E faz coisas para Jesus lá com a câmara. Faz isso agora. Para investir naquilo que é eterno, agora. Porque sabem, há um erro entre nós pensarmos que o que é eterno só está lá à frente. Isso não é eternidade. Isso é perpetuidade. O que é eterno está em todos os tempos. Ao mesmo tempo. Eu não estou à espera da eternidade, nem tu. Nós estamos a viver já um capítulo dessa eternidade. Nós estamos a viver uma fase dessa eternidade. Essa fase vai só terminar. E vai começar uma outra fase. Isso é entender a eternidade como deve ser. Por isso é que nós investimos hoje, aqui e agora. E para nós fazermos isso, nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Então, enquanto nós estamos de pé, enquanto o grupo de louvor se prepara também para ministrar para nós, fecha os teus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, ajuda-nos a investirmos naquilo que é eterno. Nós olhamos e sabemos que temos tantas coisas temporárias à nossa volta. Tantas oportunidades e coisas que têm o seu valor, mas que sabemos que vão terminar e que vão passar. E que têm um ponto final à sua espera. Mas Deus, ajuda-nos, Pai, dá-nos, Senhor, o discernimento, dá-nos, Senhor, o amor, dá-nos, Senhor, o anseio por investirmos naquilo que é eterno. Dá-nos o anseio para priorizarmos o investimento no que é eterno, hoje, não amanhã. Porque a eternidade, ela pode ser investida hoje. Nós não queremos esperar por amanhã porque nós não sabemos se temos o amanhã. No que nós sabemos é que há uma eternidade, isso nós sabemos. Nós não sabemos se vamos viver amanhã, se vamos viver mais anos, mas nós sabemos que há uma eternidade onde nós vamos viver e nós queremos passar essa eternidade contigo. Então ajuda-nos, Senhor, a investirmos na melhor forma que conseguirmos para estarmos contigo. Se houver algo em nós, entre nós, alguma coisa que nós nos temos alimentado, que temos procurado para nós e que tem sido o nosso pão, tem sido o nosso sustento, mas tem sido um investimento falho, um investimento destinado a fracassar. Ajuda-nos, Pai, a mudar a rota hoje, a investirmos naquilo que é eterno, porque é por isso que nós fomos chamados. Em nome de Jesus. Amém.